pessoal, de volta ao canal e concurseiro. A aula de hoje é para dar continuidade ao estudo do Decreto 9.057, de 25 de maio de 2017. Vamos estudar agora o capítulo 2, que trata da oferta de cursos na modalidade à distância na educação básica. O artigo 8º diz que é competência das autoridades dos sistemas de ensino estaduais, municipais e distrital, no âmbito da unidade federativa, autorizar os cursos e o funcionamento de instituições de educação na modalidade à distância nos seguintes níveis e modalidades. Primeiro, ensino fundamental, nos termos do parágrafo 4º do artigo 32 da LDB. O parágrafo 4º do artigo 32 da LDB diz que o ensino fundamental será ofertado na modalidade presencial, sendo o ensino à distância utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais. 2. Ensino médio, nos termos do parágrafo 11 do artigo 36 da LDB. O parágrafo 11 do artigo 36 da LDB diz que, para efeito de cumprimento das exigências curriculares do ensino médio, os sistemas de ensino poderão reconhecer competências e também firmar convênios com instituições de educação à distância com notório reconhecimento, mediante comprovação. Aí esse parágrafo traz lá algumas formas dessa comprovação, né? Por exemplo, demonstração prática e por aí vai, tá? 3. Educação profissional técnica de nível médio. 4. Educação de jovens e adultos e também educação especial. Artigo 9º. A oferta de ensino fundamental na modalidade à distância em situações emergenciais. Então, essa oferta se refere, se destina a pessoas que, nessas situações emergenciais, são referentes às pessoas que ou estejam impedidas por motivo de saúde de acompanhar o ensino presencial, ou se encontrem no exterior por qualquer motivo, ou que vivam em localidades que não possuam rede regular de atendimento escolar presencial, ou que sejam transferidas compulsoriamente para regiões de difícil acesso, incluídas as missões localizadas em regiões de fronteira, ou que estejam em situações de privação de liberdade. Artigo 10. A oferta da educação básica na modalidade à distância pelas instituições de ensino do Sistema Federal de Ensino ocorrerá mediante a sua autonomia e nos termos da legislação em vigor. O que é importante nesse artigo aqui? A oferta da educação básica na modalidade à distância pelas instituições do Sistema Federal de Ensino e autonomia. Então, quem tem essa autonomia são as instituições do Sistema Federal de Ensino, ok? Então, repetindo, a oferta da educação básica na modalidade à distância pelas instituições de ensino do Sistema Federal de Ensino ocorrerá conforme a sua autonomia e nos termos da legislação em vigor. O capítulo 3 trata da oferta de cursos na modalidade à distância na educação superior. O artigo 11, então, vai falar sobre as instituições privadas. Então, as instituições de ensino superior privadas deverão fazer a solicitação de credenciamento para ofertarem cursos superiores na modalidade à distância ao MEC, ao Ministério da Educação. E esse credenciamento considerará, para fins de avaliação, de regulação e de supervisão, de que trata a Lei 10.861, de 14 de abril de 2004, a sede da instituição de ensino, acrescida dos endereços dos polos de educação à distância, quando previstos no Plano de Desenvolvimento Institucional e no Projeto Pedagógico de curso. Agora, essa lei, só lembrando, a Lei 10.861, de 14 de abril de 2004, é a lei que institui o Sistema Nacional de Avaliação de Educação Superior e dá também outras providências, tá certo? É permitido o credenciamento de instituição de ensino superior exclusivamente para cursos de graduação e de pós-graduação
lato sensu, tá, gente? Grifa aí, é só lato sensu, na modalidade à distância. Então, instituições de ensino superior podem ser credenciadas para ofertarem exclusivamente cursos de graduação e pós-graduação, somente lato sensu, ok? Agora, a oferta do curso de graduação é indispensável para a manutenção dessas prerrogativas de credenciamento de que trata o parágrafo 2º. Então, a instituição de ensino superior pode ser credenciada para a oferta exclusiva de cursos de graduação e pós-graduação lato sensu. No entanto, ela tem que manter a oferta do curso de graduação para continuar credenciada. As escolas de governo do Sistema Federal credenciadas pelo Ministério da Educação para a oferta de cursos de pós-graduação lato sensu poderão ofertar seus cursos tanto nas modalidades presencial e à distância. Escolas do governo do Sistema Federal, tá? As escolas do governo dos sistemas estaduais e distrital deverão solicitar credenciamento ao Ministério da Educação para a oferta de cursos de pós-graduação lato sensu na modalidade à distância. As instituições de ensino superior públicas dos sistemas federal, estaduais e distrital ainda não credenciadas para a oferta de cursos superiores na modalidade à distância ficam automaticamente credenciadas pelo prazo de 5 anos, esse prazo contado do início da oferta do primeiro curso de graduação nesta modalidade. Esse credenciamento automático é condicionado à previsão no Plano de Desenvolvimento Institucional. E essas instituições que foram credenciadas automaticamente ficarão sujeitas ao recredenciamento para a oferta de educação na modalidade à distância pelo Ministério da Educação, nos termos da legislação específica. Artigo 13. Os processos de credenciamento e recredenciamento institucional, de autorização, de reconhecimento e de renovação de reconhecimento de cursos superiores na modalidade à distância serão submetidos à avaliação in loco na sede da instituição de ensino, com o objetivo de verificar a existência e a adequação de metodologia, de infraestrutura física, tecnológica e de pessoal, que possibilitem a realização das atividades previstas no Plano de Desenvolvimento Institucional e no projeto pedagógico de curso. Esses processos, tanto de credenciamento, recredenciamento institucional, autorização, reconhecimento, renovação de reconhecimento, então todos esses processos observarão no que couber a disciplina processual aplicável aos processos regulatórios da educação superior em geral, nos termos da legislação específica e das normas expedidas pelo Ministério da Educação. O artigo 14 diz que as instituições de ensino credenciadas para a oferta de educação superior na modalidade à distância que detenham a prerrogativa de autonomia dos sistemas federal de ensino, estaduais e distrital, independem de autorização para o funcionamento de curso superior na modalidade à distância. Então, nessa hipótese, as instituições de ensino deverão informar ao Ministério da Educação quando da oferta de curso superior na modalidade à distância, no prazo de 60 dias, contado da data de criação do curso. Isso para fins de supervisão, de avaliação e de posterior reconhecimento nos termos da legislação específica. O artigo 15 diz que os cursos de pós-graduação lato sensu na modalidade à distância poderão ter as atividades presenciais realizadas em locais distintos da sede ou dos polos de educação à distância. A criação do polo de educação à distância é de competência da instituição de ensino credenciada para oferta nessa modalidade e fica condicionado ao cumprimento dos parâmetros definidos pelo Ministério da Educação de acordo com os resultados da avaliação institucional. Parágrafo 1º. As instituições de ensino deverão informar a criação de polos de educação à distância e as alterações de seus endereços ao Ministério da Educação nos termos a serem estabelecidos em regulamento. A extinção de polo de educação à distância
também deverá ser informado ao Ministério da Educação após o encerramento de todas as atividades educacionais, devendo ser assegurados os direitos dos estudantes matriculados e da comunidade e também da comunidade acadêmica. O artigo 17. Observado o disposto no artigo 14, os pedidos de autorização, de reconhecimento e de renovação de reconhecimento de cursos superiores na modalidade à distância, ofertados nos limites dos estados e do Distrito Federal, nos quais estejam sediadas as instituições de ensino dos sistemas estaduais e distrital, deverão tramitar nos órgãos competentes de âmbito estadual ou distrital, conforme o caso, aos quais caberá a supervisão das instituições de ensino. Os cursos das instituições de ensino de que trata o caput, cujas atividades presenciais forem realizadas fora do estado da sede da instituição de ensino, estarão sujeitos à regulamentação do Ministério da Educação. A oferta de programas de pós-graduação stricto sensu, na modalidade à distância, hoje, gente, é a primeira vez que a gente fala em stricto sensu. Até então, nós falamos em pós-graduação só lato sensu, né? Então, o artigo 18 trata pela primeira vez da oferta de cursos, né, de programas de pós-graduação stricto sensu, na modalidade à distância. Isso ficará condicionado à recomendação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, observadas as diretrizes e os pareceres do Conselho Nacional de Educação. Então, olha só, o artigo 18 traz informações vistas pela primeira vez aqui no decreto, tá? Então, primeiro, ele fala dos programas de pós-graduação stricto sensu na modalidade à distância. Fala da CAPES e fala do Conselho Nacional de Educação, ok? Então, todos esses conceitos, todos esses termos, essas nomenclaturas têm que estar muito coesas para, se por acaso, né, na prova de vocês, a banca questionar alguma coisa sobre o artigo 18, vocês já vão estar com isso bem consolidado. Então, vamos voltar nele. Perdão. A oferta de programas de pós-graduação stricto sensu na modalidade à distância ficará condicionada à recomendação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, observadas as diretrizes e os pareceres de quem? Do Conselho Nacional de Educação. Artigo 19. A oferta de cursos superiores na modalidade à distância admitirá regime de parceria entre instituição de ensino credenciada para a educação à distância e outras pessoas jurídicas, preferencialmente em instalações da instituição de ensino, exclusivamente para fins de funcionamento de polo de educação à distância, na forma a ser estabelecida em regulamento e respeitado o limite da capacidade de atendimento de estudantes. E essa parceria, né, deverá ser formalizada em documento próprio, o qual conterá as obrigações das entidades parceiras e estabelecerá a responsabilidade exclusiva da instituição de ensino credenciada para a educação à distância ofertante do curso quanto à prática de atos acadêmicos referentes ao projeto da parceria, corpo docente, tutores, material didático e expedição das titulações conferidas. O documento de formalização dessa parceria, ao qual deverá ser dada ampla divulgação, deverá ser elaborado em consonância com o plano de desenvolvimento institucional de cada instituição de ensino credenciada para a oferta de educação à distância. A instituição de ensino credenciada para a educação à distância deverá manter atualizadas junto ao Ministério da Educação as informações sobre os polos, a celebração e o encerramento de parcerias, na forma a ser estabelecida em regulamento, a fim de garantir o atendimento aos critérios de qualidade e assegurar os direitos dos estudantes matriculados. Disposições finais intransitórias, então, para a gente terminar esse estudo, ok? O artigo 20 diz que os órgãos competentes dos sistemas de ensino poderão motivadamente realizar ações de monitoramento, de avaliação e de supervisão de cursos, polos ou instituições de ensino, observada a legislação em vigor
e respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa. O disposto nesse decreto não afasta as disposições específicas referentes aos sistemas públicos de educação à distância, à Universidade Aberta do Brasil e à Rede ETEC Brasil. Os atos de credenciamento para oferta exclusiva de cursos de pós-graduação lato sensu na modalidade à distância, concedidos às instituições de ensino superior, serão considerados também para fins de oferta de cursos de graduação nesta modalidade, dispensado um novo credenciamento ou aditamento. 23. Os processos de credenciamento para oferta de educação à distância e de autorização de cursos à distância vinculados em tramitação na data de publicação deste decreto, cujas avaliações in loco tenham sido concluídas, terão a fase de análise finalizada pela secretaria competente no Ministério da Educação. Os processos de autorização de cursos à distância, vinculados de que trata o caput, protocolados por instituição de ensino detentoras de autonomia, sem avaliação in loco realizada na sede, serão arquivadas e a autorização ficará a cargo da instituição de ensino após o credenciamento. Nos processos mencionados no caput, somente serão considerados, para fins de credenciamento de polos de educação à distância, os endereços nos quais a avaliação in loco tenha sido realizada, e aqueles não avaliados serão arquivados. O disposto no parágrafo 2º se aplica, no que couber, aos processos de aditamento de credenciamento de polos de educação à distância em tramitação na data de publicação deste decreto. Eventuais valores de taxas recolhidas para avaliações não realizadas ficarão disponíveis para utilização em outros processos de avaliação referentes à mesma instituição de ensino. As instituições de ensino poderão optar pelo não arquivamento dos endereços não avaliados na forma a ser estabelecida em regulamento. Ficamos por aqui.